Hoje eu vou falar com vocês sobre uma pessoa que me chamou a atenção durante as minhas devocionais durante a semana. Essa palavra está lá em Lucas 23, capítulo 23, versículo 26, diz assim: Enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo carregá-la atrás de Jesus. Queridos, nessa ocasião, Pilatos já havia dado à multidão a opção de soltar um dos acusados por ocasião da festa. Pilatos tinha dado a opção, Barrabás ou Jesus. Todos sabem que Barrabás foi solto e Jesus foi posto à crucificação. Então os soldados lhe puseram uma coroa de espinhos, lhe bateram a cabeça com uma vara, lhe açoitaram, lhe puseram a cruz nas costas e lhe encaminharam em direção ao Gólgota. E o interessante é que foi nesse momento que passava por ali esse homem chamado Simão de Cirene. E ele foi, como diz a palavra de Deus, ele foi agarrado pelos soldados e forçado a carregar a cruz. E o interessante é que esse é o único relato na Bíblia que fala sobre Simão de Cirene. É só nesse momento que a Bíblia fala sobre esse homem. Ela também fala sobre ele lá em Marcos, contando o mesmo relato, e só mesmo adicionando, dizendo que ele era um pai de família, pai de Alexandre e de Rufo. Será que esse Simão de Cirene ele tem alguma coisa para dizer para nós? Será que a gente tem algo a aprender com ele? Lá em Mateus 16, versículo 21 a 28, diz assim: durante esse período, na verdade, Jesus dizia aos discípulos, que aconteceria a morte dele, que ele iria a Jerusalém e iria sofrer, mas que também iria ressurgir. E ele também explicava aos discípulos como é que eles teriam a possibilidade de se aproximar de Jesus. E Jesus dizia assim aos discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem quiser perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois bem, se voltarmos a Simão de Cirene, podemos observar que ele era um homem que tinha uma família como eu e você, A Bíblia relata que ele era pai de 2 filhos, como vimos, Alexandre e Rufus. Ele era responsável, trabalhador, pois o texto diz que ele voltava do campo. E de acordo com algumas referências que eu busquei dentro da Bíblia de Nova Versão Internacional, chamada NVI, diz que provavelmente Simão era um judeu e estava ali para celebrar a Páscoa, porque nessa época os judeus de Cirene costumavam fazer isso. Mais uma vez, quando na Bíblia relata sobre Cirene, é lá em Atos 6, e ela diz que os judeus de Cirene costumavam fazer isso. E quando a Bíblia fala sobre Rufus, ela fala sobre Rufus lá em Romanos 16, 13, dizendo que Rufus era um eleito do Senhor. Então a gente vê que a família de Simão de Cirene não era uma família que não conhecia Jesus, que não sabia de quem se tratava. Era uma família que conhecia sim a Jesus como eu e você. Ele era um homem cheio de responsabilidades, ele tinha trabalho, ele tinha família, ele tinha todas as complicações que nós temos e conhecia sim a Jesus. Jesus não era uma pessoa desconhecida para ele. Mas será que isso bastava? E aí eu continuei, me chamou a atenção porque durante o relato da crucificação de Jesus aparece o nome de Simão de Cirene. E aí continuei analisando esse versículo. E aí fui analisando trecho por trecho. Se a gente começar a analisar lá nesse trecho de Lucas que eu coloquei para vocês, a primeira coisa que ele fala é: enquanto levavam Jesus, agarraram Simão de Cirene. Se a gente pegar o mesmo relato em Marcos 15, diz assim: o forçaram a carregar a cruz. Lendo o texto todo, diz assim: certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre de Rufo, passava por ali. Chegando do campo, eles o forçaram a carregar a cruz. Imagine,
irmãos de Cirene certamente era conhecido do povo, porque sabiam que ele era pai de Alexandre de Rufo. Imagine você, certamente ele se preocupou ali naquele momento com a sua reputação. O que iriam pensar de um homem sendo pego pelos soldados, frente àquela multidão de rostos conhecidos, já que era costume dos judeus de Cirene irem ali para festejar a Páscoa? Certamente ele relutou, porque se ele não tivesse relutado, os soldados não teriam forçado ele a fazer isso. A palavra de Deus diz que se alguém quiser acompanhar, negue-se a si mesmo. Ele foi forçado a fazer isso. Nesse momento, os olhos dele estavam voltados para si mesmo. Ele estava preocupado com a sua imagem, com a sua reputação, frente a todos aqueles rostos conhecidos. Segundo trecho, o que diz? Que lhe colocaram a cruz nas costas. Os soldados pegaram a cruz e colocaram nas costas de Simão. O que diz a palavra de Deus? Se alguém quer acompanhar-me, negue-se a si mesmo e tome a sua própria cruz. O que aconteceu com Simão? Lhe colocaram a cruz nas costas. Naquela época, somente os homens condenados à morte eram obrigados a carregar a sua vida da cruz. E Simão estava ali como julgado, como um condenado à morte. Imagine como Simão estava se sentindo completamente humilhado, cabeça baixa, envergonhado. Irmãos, quantas vezes nos sentimos assim? Quantas vezes algumas situações das nossas vidas nos levam a sentir dessa forma? É difícil, é triste, às vezes a gente não sabe nem por que chegou nessa situação. Mas é nessa hora que nosso coração se quebranta, é nessa hora que nós conseguimos olhar para nós mesmos e reconhecemos a nossa pequenez, reconhecemos que sem Deus nós não somos nada. É nessa hora que a nossa vaidade, nosso orgulho vai para o chão. Às vezes, a gente precisa disso para o nosso coração se quebrantar. E será que Simão, não era isso que Simão precisava? Será que a gente precisa, e quão profundo a gente precisa ir para que o nosso coração seja quebrantado e o nosso olho só consiga enxergar Cristo? Pois bem, terceiro trecho diz assim: fazendo carregá-la atrás de Jesus. Lembrando lá de Mateus diz: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. E aqui diz que os soldados o fizeram carregar a cruz e seguir atrás de Jesus. Imagine como foi esse caminho atrás de Jesus, já Simão envergonhado, quebrantado, com o coração em pedaços, um caminhar de reconhecimento do seu próprio erro, de arrependimento dos seus pecados, de quebra de vaidade, quebra de orgulho, de reconhecimento de que ele não era nada. E eis que de repente ele não tem mais a quem recorrer, ele sabe que ele já não vale mais nada e a única coisa que ele pode fazer é olhar para frente. E quando ele olha para frente, ele só vê Jesus. A única coisa que ele vê é Jesus. E quando ele olha Jesus, ele vê Jesus. E ali ele reconhece sim Jesus como Cordeiro de Deus, puro, morrendo por mim e por você. Amém. Pelos meus pecados, pelos seus pecados. Amém. E ele não merecia isso. Se não merecia isso, eu merecia isso, você merecia isso, mas ele não. Será até aonde a gente tem que descer para reconhecer aquele sacrifício que Deus fez ali? E Simão olha para Jesus e reconhece tudo isso. Naquele momento ele reconhece o amor de Deus derramado ali naquela cruz. É verdade. Mesmo, imagine, irmãos, mesmo no momento da crucificação, minutos antes da crucificação, Deus se preocupou com o coração de Simão. Ele apenas passava por ali. Deus se preocupou com o coração de Simão e fez ele passar por tudo isso para ele sair dessa situação com um coração quebrantado, com um coração modificado. Naquele momento ali, ele teve verdadeiramente um encontro com Deus. Porque quem tem um encontro com Deus sai dali transformado. Verdade. Ele não precisa mais se forçar a negar-se a si mesmo. Ele não precisa Verdade. mais
se forçar a tomar a sua cruz. Ele tem vontade própria de seguir a Jesus, porque ele teve um encontro verdadeiro, um encontro transformador com Cristo. E é isso que a gente tem que procurar. A gente tem que procurar ter esse encontro verdadeiro, a gente tem que procurar ter esse coração quebrantado para poder chegar aos pés da cruz. Eu imagino que Simão saiu dali vivendo uma nova história. Eu sei que, na verdade, aquela época, na verdade, nem existia essa música, mas enquanto eu escrevia e pensava nessa história de Simão, eu imagino que ele saiu tão transformado dali, porque ele foi a única pessoa que passou, viu e sentiu tão de perto tudo que Jesus sofreu e o tamanho amor que ele tem por nós. Então imagino que se existisse essa música naquela época, ele cantaria: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Porque quem é transformado por Deus tem prazer em proclamar essa verdade. Quem é transformado por Deus faz qualquer coisa para estar cada vez mais próximo dele. Que Deus abençoe. Senhor Jesus, obrigada, Senhor Jesus, por o Senhor se revelar a nós. Obrigada por tão grande amor, Senhor Jesus. Louvado seja Senhor Jesus, um dia na cruz. Obrigada, Senhor. Sabemos que nós não somos merecedores, Senhor. Mas sabemos que o teu amor, Senhor Jesus, e a tua misericórdia é tão grande por nós, Senhor Jesus. Por isso eu te peço, Senhor, transforma-nos, Senhor. Transforma-nos cada dia mais. É preciso, Pai, é preciso, Senhor. Nos faz, Senhor Jesus, estar cada vez mais próximos de Ti, Senhor. Nos ajuda, Pai. Clamamos, Senhor Jesus. Clamamos, Senhor Jesus, por Tua misericórdia, por Teu amor. Eu te peço e agradeço no nome santo de Jesus. Amém.